primeira coisa que tem que entender é que o vestibular de medicina do Albert Einstein é um vestibular extremamente concorrido. E Débora, tá, disso eu sei, quase 8.000 candidatos no ano passado, é um vestibular bastante concorrido. Mas por que eu tô dizendo isso? Para dizer para você que é difícil? Não. É para dizer para você que apesar de ser concorrido, é extremamente possível você passar em menos de um ano. Por quê? Porque boa parte desses candidatos que estão lá prestando vestibular não tem ideia de como esse vestibular funciona, que é o objetivo de te ensinar aqui, para que você já ganhe alguns pontos só de saber disso. Só de você conhecer essas características, você já vai ganhar alguns pontos aí na frente de alguns concorrentes. Quem prepara o vestibular do Einstein é a VUNESP. A VUNESP é uma empresa que prepara diversos vestibulares de medicina, mais de 40 por ano, e o Einstein é uma delas. Só que quando a VUNESP vai preparar esse vestibular, ela tem uma cartilha do perfil ideal de candidato que essa faculdade quer. Então, o Einstein, a faculdade, passa essa cartilha para a banca VUNESP. Olha, passa ali o layout, passa ali o que seria o candidato ideal, qual que é o objetivo deles, qual o perfil que eles querem selecionar. A gente chama isso de processo de seleção. A VUNESP estuda esse processo de seleção, treina professores para elaborar questões, provas, situação que consiga selecionar esse perfil. É 100% certo? Funciona 100%? Não, porque não existe esse mecanismo que consiga selecionar 100%, mas chega muito próximo disso. E para chegar mais próximo disso, o Einstein, eles fazem ali na segunda fase as MMS. Então, a primeira parte são as provas que selecionam os primeiros 540, lembram disso? Então, olha só, você faz o vestibular, os primeiros 540 são convocados para as mini entrevistas e nessas mini entrevistas o Einstein termina de selecionar aquele perfil que realmente interessa. Então, qual que é o nosso objetivo aqui? Estar entre os primeiros 540, certo? Então, se eu tenho 8.000 candidatos, eu preciso estar entre os primeiros 540. E importante que muita gente não sabe, quem pode prestar o vestibular do Einstein? Qualquer pessoa que quer fazer medicina. Se você estiver no terceiro ano do ensino médio, você já consegue prestar e se for aprovado, né, como nós temos dezenas aqui, você já pode sair do seu terceiro ano do ensino médio e já assumir uma vaga ali no Einstein como estudante de medicina. Se você estiver no segundo ano do ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, você consegue fazer como treineiro, tá? Para você sentir a prova, ver como funciona. Débora, se eu passar, eu posso assumir a vaga? Aí existe um processo, teria que entrar com processo, algumas pessoas conseguem, outras não. Existe a possibilidade de conseguir, outras não, mas não precisa ter pressa, gente. Faça como treineiro, entenda o vestibular, depois no terceiro ano você presta, passa e vai. Uma dica importante que muita gente não sabe, no Einstein nós temos bolsas de 100%, 75% e 50%. Bolsas de estudos para medicina. Quantas bolsas, Débora? O Einstein não divulga. A única coisa que é divulgada é que existe uma seleção socioeconômica e outras seleções que eles fazem que não é divulgada qual que é e nem o número de vagas. Então eles avaliam muito. Mas se você quer concorrer à bolsa, isso é possível. Quando você faz a inscrição, você já declara que você quer concorrer, já manda todos os documentos, presta o vestibular, passando e já analisam o seu caso, tá bom? Então, isso é uma coisa importante que muita gente não sabe, mas é importante colocar aqui, tá? Agora vamos falar sobre as características desta prova. O Einstein, nessa primeira seleção, que são provas, né, que você vai lá e tem que fazer uma prova ali, nós temos 3 avaliações. Nós temos uma prova objetiva com 50 questões, nós temos uma prova dissertativa de 5 questões e nós temos uma redação. O Einstein, dentro da banca VUNESP, ele entra com grau de complexidade nível 3. O que significa isso? Significa que é uma prova que tem um grau de exigência mais elevado do que uma prova nível 2 e prova nível 1. Então, o meu nível de conhecimento do conteúdo, ele precisa ser um pouco mais aprofundado. É uma coisa, eu preciso saber um pouco mais de conceito de algumas coisas
para eu conseguir fazer essa prova. Mas apesar de ser uma prova nível 3, é uma prova extremamente objetiva, direta ao ponto, sem rodeios. Então, é uma prova muito limpa, muito clara, muito fácil de interpretação. Então, não é uma prova que se o aluno depende de interpretar, depende de entender para conseguir fazer a prova. Não. Se ele dominar a matéria, ele bate o olho na questão e ele tem facilidade em fazer, porque é muito clara, é muito objetiva. E isso é diferente nas provas níveis 2, que em outro momento a gente fala, tipo Santa Casa. Tem outro perfil, tá? Einstein é extremamente objetivo. Então, isso ajuda muito os alunos que têm dificuldade na interpretação. Beleza? Então, é uma prova nível 3 com 3 tipos de avaliação. E, gente, uma coisa importante que precisa ser treinado, muita gente não leva isso em consideração, você precisa treinar, fazer essas 3 avaliações juntas. Porque quando você chega no vestibular, eles te entregam tudo. A prova com 50 questões objetivas, a prova com 6 questões dissertativas e a redação. E o gabarito, aquele monte de folha, e você precisa se organizar. Então, esse processo de fazer prova também precisa ser treinado. Muita gente estuda, mas não treina isso. Chega na prova, se perde ali com aquele monte de folha, aquele monte de coisa, não sabe por onde começar. E uma pessoa que tinha total potencial para passar, acaba não passando porque não se organizou, não pensou em organizar isso antes do vestibular. Então, segue uma dica importante, faça simulados reais, simulados que realmente simulem o seu dia do vestibular. Tudo bem? E aí vem aquelas perguntas, né? Por onde eu começo? Pela redação, pela dissertativa, pela objetiva? Eu vou dar uma dica aqui para vocês, padrão, mas é claro que depende de cada caso. Nós temos vários alunos que prestam Einstein, tem vários alunos, e cada aluno é de um jeito, porque depende muito da habilidade de cada um e como essa pessoa treina, beleza? Então, olha só, nós temos 50 questões objetivas, cada uma vale 1 ponto, então a prova objetiva vale 50 pontos. Nós temos 5 questões dissertativas e cada questão vale 6 pontos, então 5 questões valem 30 pontos. É nítido para vocês, é claro para vocês, que a prova dissertativa vale muito mais do que a prova objetiva? Porque para mim isso é muito claro. Então, qual que é o conselho? Quando os meus alunos, estou ensinando para vocês aqui o que eu ensino na minha mentoria. Então, o que eu treino com os meus alunos? A primeira prova que a gente faz é a prova dissertativa. Beleza? Descansado, porque eu tenho que estar muito atento à âncora, a comando, nós vamos fazer daqui a pouco. Então, é a primeira prova, porque tem um peso gigante na aprovação. Os alunos aprovados, eles tendem a ir muito bem nas provas dissertativas. Ele pode até não ir tão bem, quando eu digo não bem, significa 40, 41, 42 nas objetivas. Só que para o aluno passar acertando 42 na objetiva, ele tem que praticamente gabaritar as dissertativas. E são somente 5 questões, beleza? Uma de química, uma de física, uma de matemática, uma de biologia e uma de inglês. Então, uma questão de cada matéria, então tem um peso extremamente grande. Então, como que a gente treina aqui? Dissertativa. Depois, aí depende de cada caso, tem alunos que depois vão para a redação, depois para as objetivas. Tem alunos que vão para as objetivas, depois para a redação. Aí depende de como a gente treina. O que é importante você saber é o seguinte, que o jeito que você treinar é o jeito que você vai executar na hora do seu vestibular. Não adianta você treinar, fazer a redação primeiro, chegar no dia do vestibular e começar pela dissertativa. Não. A ideia do vestibular é chegar na hora da prova e você conseguir executar exatamente aquilo que você treinou. Só replicar. Tudo bem? Deu para entender isso com relação a essa característica da prova? Isso é muito importante. Então eu falei, as características, o nível, o tipo de prova, como a gente vai se organizar, que a gente tem que treinar.